Olá, pessoal, tudo bem? Comigo tudo bem. Espero que com vocês também. Estamos começando mais uma semana com nossas aulas à distância. Então, a proposta de hoje, segunda-feira, 18 de maio, tem a correção das atividades realizadas na sexta-feira. E agora, vocês vão registrar no dia de hoje, no caderninho de aula de vocês, a classificação das palavras. A gente chama de classificação de sílabas, tá? Então, lá, classificação das palavras de acordo com o número de sílabas, com a quantidade de sílabas. Por exemplo, eu tenho a palavrinha sol. Sol eu tenho uma sílaba. Eu não consigo separar a palavra sol. Então, eu vou chamar ela de monossílaba. Se eu tiver a palavrinha olho, eu vou separar olho. Eu tenho duas sílabas, então eu vou classificar ela como dissílaba. Se eu tiver a palavrinha celular, eu vou separar ela como celular. Eu tenho três sílabas, então eu vou classificar ela como trissílaba. E se eu tiver a palavrinha abacaxi, eu vou separar abacaxi. Toda palavra com 4 ou mais sílabas, eu vou classificar ela como polissílaba, certo? Então, conforme o número de sílabas que for separada essa palavrinha, eu vou classificar ela quanto ao seu número de sílaba como monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba, correto? A próxima atividade, eu tenho várias palavrinhas dentro de um quadro e essas palavrinhas vocês vão reescrever elas dentro do quadro correto. Monossílabo, dissílabo, trissílabo ou polissílabo, certo? E tem uma atividadezinha no caderno de atividades de língua portuguesa também, para vocês separar a sílaba, número de sílabas e a classificação dela, tá? Vocês também vão registrar no caderno de aula sobre as unidades, as centenas, as dezenas e os milhares. Então, vocês vão registrar lá para deixar bem prontinho lá na cabecinha para a gente não esquecer. Que 1 milhar tem 10 centenas, que 1 milhar tem 10 centenas, 100 dezenas e 1000 unidades. Então, a gente vai reforçar isso, tá? 1 milhar, 10 centenas, 100 dezenas e 1000 unidades. Tem uns cálculos para vocês realizarem de adição e de subtração com milhar. E vem um desafio hoje do Olém. Desafio do Olém. Então, no caderno de liderança de vocês vão registrar. Comece com o objetivo em mente da aula passada. Então, vocês vão registrar agora no caderno de liderança, né? Que aquilo que a gente precisa alcançar, aquilo que a gente quer alcançar, que ele seja a forma melhor possível, eu vou primeiro elaborar ela dentro da minha cabecinha. Eu vou montar esse objetivo lá na minha cabecinha. Então, eu vou criar a imagem daquilo que eu quero realizar lá na minha mente. Então, as chances de eu realizar esse meu objetivo serão muito grandes. Então, a gente pensa à frente para depois a gente conseguir realizar isso. Por exemplo, se eu quero ir bem nos meus estudos, eu tenho que estudar para lá na frente eu ter bom desenvolvimento, eu ter notas boas, tá? E o meu desafio hoje é que vocês vão ter que criar algo em mente com sucatas. Então, a gente nessa quarentena tá criando muito material reciclado, a gente tem muita coisa em casa. Então, assim, vocês vão ver o que vocês têm lá de sucata e vocês vão inventar, vão criar algo. Então, primeiro vocês vão imaginar o que vocês querem criar lá na mente de vocês. Depois vocês vão procurar as sucatas para construir aquilo que vocês planejaram lá dentro da cabecinha. Não esqueçam de compartilhar com as profs as produções de vocês, porque a gente tá louca para apreciar essas criações.
Bom, eu vou deixar um exemplo aqui. Quando eu pensei nessa atividade, eu pensei assim, eu quero criar um instrumento musical. Daí eu fui ver o que eu tinha em casa para fazer um instrumento musical. E daí eu achei 2 rolos de papel toalha. Eu disse, o que eu posso criar com esses rolos de papel toalha? Daí eu juntei os 2. Coloquei arroz dentro, enfeitei ele e criei o meu instrumento musical. Certo? Então, aquilo que vocês tiverem em casa, vocês vão criar um instrumento musical de vocês e depois vocês vão compartilhar o instrumento musical, o brinquedo, um jogo, o que vocês quiserem construir e vocês vão compartilhar com nós profs, certo? Estamos louca para ver a criação de vocês. Boa diversão, tá bom? Abraço!